Falar sobre degeneração macular relacionada à idade. Dr. Renato Neves está com a gente, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E com a idade, a gente acaba tendo alguns probleminhas de visão, por exemplo, né? Agora, essa degeneração, o que acontece nessa saúde ocular? Então, a gente foi preparado para viver por volta de 30, 40 anos no máximo, né? Como a gente está durando muito, vai aparecendo alguns problemas, né? O glaucoma, pressão alta, catarata e a degeneração macular, que hoje é muito frequente, né? A população acima de 70 anos é bastante frequente e é a principal causa de cegueira não evitável, né? Que você não tem o que fazer. A gente tem uma imagem aqui, deixa eu pedir para os meninos colocarem para a gente entender, ó. Visão de uma pessoa sem degeneração macular e a visão de uma pessoa com degeneração macular, quer dizer, ela fica com uma parte ou escura ou totalmente sem foco, né? Então, a mácula é o lugar principal que a gente vê as formas, vê a cor, né? Então, você faz o foco. Então, o que acontece? Você vai perdendo essa visão, que é bem no centro, né? Você começa primeiro com uma mancha aqui, né? E depois com um preto, né? Como se você tivesse com um pulso na frente do seu olho, né? É bastante grave porque prejudica para a leitura, para fazer as atividades, até para andar. Mas vamos saber pelos mitos e verdades, né, gente? O que é real e o que é uma grande invenção, que também tem gente que fala cada coisa, que depois deixa todo mundo meio traumatizado, né, com assuntos médicos. Vamos ver primeiro, mito ou verdade? A degeneração macular pode afetar um ou os dois olhos. É verdade. Pode começar de um lado, né, ou dos dois, né, e esse teste é muito interessante, né, a tela de Amsler. A gente usa no consultório e a gente às vezes até dá para o paciente estar começando para ver como é que está. As linhas retas, né, começam a ficar tortuosas, né, e às vezes a gente até orienta quem tem um relógio em casa a olhar para os números, né, porque eu tenho um padrão para ver se tem uma tortuosidade aí que é um sinal de degeneração. Então, se você começava a enxergar tudo certinho, retinho, de repente começa a enxergar o mesmo relógio, ou o mesmo xadrezinho, como desse teste, de um jeito meio que estivesse em movimento, é sinal que da degeneração, é um início. tem que procurar o médico. Tá, vamos ver mais uma? A doença sempre leva à cegueira total. É mito, né? Né? Principalmente porque a parte central, como eu falei, né, que é a área da mácula, né, que faz a visão, ela é a mais acometida, mas a periferia se mantém, né? Que não é tão bom, né? Que é a principal que você está perdendo. É onde você tinha o foco principal, né? Exatamente, você faz tudo. Vamos ver mais uma? Os sintomas iniciais da doença são muito discretos e imperceptíveis. Isso aí, né? Então, o pessoal que tem mais idade, né, vai pensando assim, tô ficando velho e minha visão tá ficando fraca. Não tô enxergando direito. Né? Isso não, né? A gente consegue hoje em dia deixar a pessoa com a visão que ela tinha com 15 anos, às vezes até depois da cirurgia de catarata. Mas nesse caso, né, você tem que fazer o exame anual, né, passou dos 50 anos, né, depois dos 40 anos, fazer exame anual, medir a pressão, ver se tem catarata, ver se tem começo de degeneração macular, que hoje tem tratamento. Mas você começa a ter esse problema pela pressão mesmo intraocular ou não? Não. A glaucoma... São problemas distintos. O glaucoma é pressão intraocular. Isso aqui é uma degeneração mesmo. Você vai perdendo... Mas 40 anos é muito novo, né? É muito novo. A gente acha que isso vai acontecer com 60, com 70, o início, né? Então, e hoje, né, dizem, né, os cientistas aí que as luzes de LED, né, e aquelas luzes, né, que mais novas aí, que são econômicas, são tóxicas para os olhos. É? Né? A gente, não só o sol, né, mas também essas luzes, né, você convivendo muito, tudo pode ter. A gente vai saber daqui a uns anos se realmente aumentou a incidência, mas dizem que é bastante tóxico para a retina e para essa área que é a mácula. Então, quanto menos luzes eu tiver em casa, porque tem gente também que deixa que parece um estádio de futebol, né? O idoso gosta de ficar no escurinho, é comum, né? Mas essas luzes de LED, né, e as luzes brancas, né, que são as piores, né? Se você quiser ter uma luz para a noite, uma luz vermelha, né, fica romântico, né? Mas principalmente as luzes de LED e essas mais econômicas são as principais. São as piores. Dizem até, né, que você tem essa degeneração agora mais frequente, porque o pessoal passou das velas para a luz, né, incandescente e aí depois para essas outras luzes. Pode ser. Vamos ver mais um? Ler com pouca luz é prejudicial à visão e provoca a degeneração da mácula. Não, né? Não, mito. Né? É o contrário do que eu falei agora. Né? É verdade. Vamos ver mais um? Tabagismo causa degeneração macular e cegueira. Para quem tem predisposição, né, tanto o tabagismo quanto, né, às vezes até você colocar
você ter a degeneração macular, né, você pode ter realmente um empurrão, né, com quem fuma aí para ter a degeneração macular. A hereditariedade conta no caso da degeneração macular? Conta, né? Pessoas de pele clara, né, e que tem na família degeneração macular tem que ficar de olho porque pode aparecer. Pele clara e olhos mais claros ou isso não? Tudo também, junto, né? Tudo junto. Entra mais luz, né? A luz tóxica entra mais no olho claro e quem tem pele clara. Prejudica mais ainda, Prejudica mais ainda. Vamos para o último mito ou verdade? Exposição excessiva à luz solar pode levar à predisposição da degeneração macular e da catarata. Exatamente. Então, né, o idoso, né, que passou desde a sua infância no sol, sem proteção, sem usar óculos, né, escuros, né, tem uma chance muito maior de ter degeneração macular. Agora, é bom lembrar, gente, dos óculos, quando a gente fala em óculos escuros, aqueles que têm proteção UVA e UVB, né? Isso mesmo. Porque existem óculos que as pessoas compram com um valor bem menor, bem mais baixo, e aí ele causa mais malefícios ainda do que se a pessoa não usasse nada. Porque a defesa que você tem de fechar os olhos, a reação que você tem que é uma defesa, né? Você está tirando, você está abrindo mais os olhos, olhando para o sol, tudo. A pupila dilata mais. Então, e você não tem a proteção que deveria ter. Então, mesmo que você compre o óculos numa loja, é legal levar até uma ótica, até um oftalmologista, para ele ver mesmo se ele tem a proteção UVA ou UVB. Às vezes tem o selinho, mas o selinho hoje em dia as pessoas mandam fazer selinho e colam, né? Exatamente, tem o selinho, né, e tem um aparelho, né, que a maioria das óticas tem, você coloca lá e vê proteção certinho, 100%. Né? Bom, volto que tem muita pergunta, e doutor Neves, que é oftalmologista, vamos ver a primeira dúvida que surgiu? Da Maria. Minha mãe tem degeneração macular, além de vitaminas, o que podemos fazer para melhorar a visão dela? Então, a degeneração macular existe a inicial, né, que ainda não tem é a fase seca, que a gente chama, né, fase seca, ainda não tem ainda uma piora da visão, tal, e você tem que ficar de olho para passar para a fase úmida, que essa sim você tem que tratar, se não tratar, são vasinhos que crescem, né, por uma permeabilidade maior aí do fundo de olho, e esses vasinhos podem sangrar, podem se cicatrizar e aí sim dá uma cicatriz que não tem mais jeito. Quando está na fase úmida, existe o tratamento com injeções dentro do olho. São injeções que fazem os vasinhos secar e você pode voltar a visão, né? A pessoa volta a sua visão. Consegue reverter? Consegue reverter. Ah, que beleza. Tem gente que faz uma injeção, resolve. Tem gente que tem que fazer injeção todo mês para conseguir manter. Mas hoje em dia tem tratamento. Há 5 anos atrás não tinha. Agora ela falou em vitaminas. A suplementação vitamínica também ajuda? Então, a alimentação, né, é muito importante, né? Você hoje tem a substância luteína, né? A gente sabe que existe uma proteção, algumas vitaminas antioxidantes, vitamina C, vitamina E também, e o ômega 3, né? Tudo isso foi estudado como uma prevenção, né, que você pode ter. É difícil você ter a alimentação correta, às vezes tem que tomar vitamina, né, mas se você tiver comer peixes, né, alimentos de várias cores, escuros, né, verdes escuros, você pode ter a proteção. É que infelizmente hoje em dia, com essa agilidade de informação e a gente cada vez com menos tempo para se cuidar, infelizmente essa é a verdade, as pessoas acabam buscando o quê? O alimento industrializado. E que já perdeu muito dos seus nutrientes, das suas vitaminas. Quer dizer, a gente acaba ficando com um déficit muito grande de vitaminas. Por isso os médicos às vezes pedem a suplementação. Né? E às vezes até é difícil, né? A gente acha, né, hoje as hortaliças, tudo você acha que já tem as vitaminas, tem os sais minerais, não tem, porque o solo já está contaminado, já está triste. Então, às vezes tem que tomar vitamina e existem fórmulas estudadas hoje, né? Tem estudos que foram feitos por muitos anos, né? Que esse conjunto de substâncias podem ajudar na degeneração macular. E peixe, né, gente? Porque peixe de cativeiro não tem ômega 3. Exatamente. Né? Então, e hoje a gente tem muitos cativeiros, né? Quer dizer, pode ser bom, continua sendo bom, mas para outras coisas, não para essa o pessoal pensa no dinheiro e acaba perdendo o alimento mesmo, né? Só comida. A função principal do alimento, né? Que é nutrir as pessoas. Vamos ver mais uma? Jussara, estou com 47 anos e há pouco tempo fui diagnosticada com degeneração macular. Olha que cedo. O fato de eu ter diabetes pode ter contribuído com o aparecimento desse problema? O que posso fazer para preservar minha visão no futuro? Então, ela é jovem, né? 47 anos é jovem e é um outro tipo de degeneração macular relacionada ao diabetes, né? Você pode ter com diabetes descontrolado, né? Comer muito açúcar, ter insulina baixa, a pessoa realmente pode ter degeneração macular diabética, né? Que tem o edema diabético, tem valzinhos que crescem pelo diabetes, é um outro tipo, né? E para preservar a visão, né?
principalmente controlar o diabetes, o mais importante é não controlar a variação, né? Então, às vezes, hoje estou bom, então tá bom, então vou comer uma açucrinha, mas amanhã estou ruim, não como. Tem que deixar equilibrado, equilibrado, né? De preferência baixo. É mais importante do que a flutuação. A flutuação é mais importante que isso. E hoje, até para diabetes, a gente tem tantos medicamentos que conseguem fazer isso com perfeição, né? Exatamente. Às vezes, até esse tipo de injeção que eu falei pode ser utilizado no diabetes, que também é os vasinhos que você está tentando tirar, com um bom resultado. Então, Jussara, volta no seu médico. E o voltar ao médico é extremamente importante, não só para a Jussara, mas para todo mundo, né? Então, a gente tem uma recomendação, né? Depois dos 40 anos e abaixo dos 18 anos, todo ano. Né? E nesse período que a gente está trabalhando, tudo pelo menos uma vez cada 2 anos. Olha, eu já tenho um mês de escolha, que é março, no máximo abril. Eu vou em março ou em abril fazer os exames. Porque se a gente não marca desse jeito, a gente vai empurrando com a barriga e o ano voa. Eu falo do aniversário. Lembra do seu aniversário? O seu presente é cuidar de você para mais um ano. É, o meu aniversário em fevereiro, por isso que eu dou prazo para março. Logo depois, tá certo. Depois do carnaval. Porque, não dá pra gente brincar. Porque, gente, quando você para pensar, já foram 3 anos. Exatamente. E em 3 anos, muita coisa podia ter sido encontrada de início e que a gente teria menos trabalho e mais eficiência depois no resultado na cura, né? Isso mesmo. Tudo é prevenção, né? É verdade. Vamos ver mais uma? Sofia, uso de analgésicos e anti-inflamatórios pode acelerar o processo de degeneração da mácula? Não tem estudos ainda, né, comprovados, tudo, né? Então, o pessoal que usa muito analgésico, né, principalmente aqueles mais antigos, tudo tem uma toxicidade maior para a retina, para os tecidos que tem muita vascularização. Então, parece que sim, né? Então, tem que também só tomar remédio. Outra que a gente fala sempre, né, só com ordem médica e não se automedicar. Principalmente anti-inflamatórios, né? Exatamente. Hoje, anti-inflamatório, né, antigamente, problema do coração, tudo, realmente pode ter algumas alterações. Como aconteceu no passado com os antibióticos. Embora a gente fale, mas é só comprar agora, você consegue comprar com o pedido do médico. Nem sempre, né? Então, o melhor é a gente saber que a gente não pode tomar. Vai no médico, o médico prescreve direitinho o que deve ser tomado, ingerido, por qual tempo, né? Exatamente, o prazo ideal. Porque às vezes você fica com o remédio lá, né? Principalmente colírio, né? Colírio tem um super comum. Né? Vou usar, tem um restinho, tá doendo, vamos pingar. Nada disso. Vamos ver a última pergunta de quem é? Alba, meu pai fez cirurgia de catarata e depois de alguns meses foi diagnosticado com degeneração macular. Existe alguma relação entre as duas doenças? Então, a relação aí é a idade, né? A pessoa tem idade e tal, mas a gente sempre, quando faz uma cirurgia de catarata, a nossa preocupação é ver se não tem, porque é um idoso, a degeneração macular junto. Porque às vezes você faz a cirurgia, normalmente dá um resultado muito bom e ela tem também uma outra doença e aparece, né, como o resultado ruim, né? Ruim para o médico, ruim para o paciente, né, que tem uma expectativa, mas é muito comum e tem que fazer o diagnóstico antes de fazer a cirurgia. Agora, bom lembrar, gente, para fazer o trabalho preventivo sempre, né? Passou dos 40 anos, vá sempre ao oftalmologista, assim como os outros cuidados médicos que a gente tem que ter com a nossa saúde. Agora, tem casos na família de degeneração macular, já vai antes, né? Passou dos 40, né? Então põe na listinha do aniversário do check-up, vê os olhos. E olha, tudo que a gente consegue diagnosticar de início, muito melhor para a gente depois, como a gente falou há pouco, para a gente voltar a ter uma vida com mais qualidade, para a gente ter mais oportunidade de cura. E se não tiver cura, que seja uma doença crônica, mas que a gente tenha um controle. Isso é bem melhor, né? E hoje quem tem degeneração, perdeu a visão, hoje tem auxílios óticos, né? Tem lupas, tem várias coisas para a pessoa não parar a sua vida, né? Verdade. Dá para usar o lentes de aumento, tem até computadores hoje que você põe o livro embaixo e você consegue ler. Então, realmente tem o que fazer. A tecnologia também ajuda. Ajuda. Mas tudo depende, como sempre, do nosso primeiro passo, da nossa opção, que tem que ser se cuidar, né? Vou passar para vocês os contatos do Dr. Renato Neves, que é oftalmologista. Qualquer dúvida pode entrar lá, tem várias matérias legais também, né? Isso, tem o blog, tudo, a gente dá bastante informação. O site é? iCare.com.br. iCare.com.br. Agora, lembrar, gente, no Facebook também, né? Também tem. A gente sempre põe as matérias, as que a gente faz aqui, verdade. né? As que a gente vai fazendo. E o conteúdo, né? É o principal para a pessoa se cuidar, né? E para perder o medo de ir no médico. Né? É a primeira informação que depois vai te impulsionar a buscar uma ajuda. Então, faça isso. Assistiu com a gente aqui hoje? Já faz tempo que não vai no oftalmologista? Já marca e vai o quanto antes. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Boa tarde.